Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Agenda 21 em Ação aqui na TV Unimep. Este programa é uma parceria entre a TV Unimep e a UCIP Pira 21, Piracicaba Realizando o Futuro. Em nosso programa, representada pela secretária Rosa Moraes. Bem-vinda, Rosa. É uma satisfação. Estamos editando mais uma edição do Agenda 21 em Ação e principalmente entrevistando aí um PhD em Ciências da Comunicação para falar de eleições. Exatamente. Estamos em ano eleitoral, como a Rosa bem disse, e a partir do dia 26 de setembro, conforme o Tribunal Superior Eleitoral, os candidatos aos poderes executivos e legislativos poderão iniciar as suas campanhas. E no programa de hoje vamos destacar alguns dos desafios desses candidatos para conquistar possíveis eleitores. Vale destacar também que estamos em uma grande pandemia, o que redobra esses desafios. Para nos dar mais detalhes, recebemos o doutor em Ciências da Comunicação e pesquisador em Comunicação Política e Internet, Vitor Corte Real. Bem-vindo, Vitor. Olá, muito prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, Reinaldo, Rosa. Muito bom conversar um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante para a gente sempre, né? Especialmente no ano eleitoral. Espero poder dar alguma contribuição para ajudar as pessoas a pensar com mais clareza, né, nesse universo. Então, já para darmos início à nossa conversa, por favor, Rosa, fique à vontade para a primeira pergunta. Isso, era isso que eu queria já conversar com ele, que esse ano, né, já nas eleições passadas, o uso das mídias se intensificaram, as mídias sociais. Como você vê as próximas eleições, e ainda em função até dessa situação de isolamento, como que você acha que vai ser, né? O que nos espera aí para as próximas eleições em termos de comunicação? É um desafio constante, né, Rosa? A questão do lidar com as mídias em qualquer momento, em qualquer período, é um grande desafio para os candidatos, porque é uma grande oportunidade deles conseguirem dialogar com seus públicos de maneira a apresentar seus projetos, sua trajetória. Então, o uso das mídias digitais ou das redes sociais acabou chegando para a gente, do ponto de vista profissional, por um lado, e de eleitor, por outro, um sentido de aproximação, né? Então, o uso das redes sociais, de toda essa gama de mídias que nós temos hoje de geração de conteúdo de uma maneira mais dinâmica, a interação com relação a esse conteúdo, respostas mais rápidas, mais imediatas, tudo isso abre uma grande possibilidade para que os eleitores estabeleçam junto com o seu público um diálogo mais próximo e mais intenso. Num ano de pandemia, que nós estamos, inclusive, com restrições aí com relação ao presencial e tudo mais, eu não tenho dúvida que as mídias sociais elas vão ter um papel ainda mais importante, no sentido de proporcionar essa aproximação, que é sempre positiva, é sempre bem-vinda, né? Mas que num ano com as restrições que nós estamos vivendo, eu tenho certeza que deve proporcionar uma aproximação. Mas, e sempre existe um mas, né? A questão dos candidatos saberem aproveitar disso de uma maneira não invasiva, não perturbadora, que não exagere, né, nessa abordagem com relação aos eleitores. Esse que vai ser um grande desafio. E quando falamos em mídias sociais, falamos também dos cuidados do que é divulgado. Estamos falando das fake news, das notícias falsas. Gostaríamos que você comentasse sobre o poder das fake news na sociedade e como identificá-las. Então, as fake news, do ponto de vista político eleitoral, é algo que sempre existiu. Na verdade, não tinha esse nome, né? Mas a criação de boatos, de lendas, de factoides para isso é lá da antiguidade clássica greco-romana, desde que a gente faz política, desde que a gente tenta convencer alguém sobre algo, né? Existe essa possibilidade de desviar um pouco, lidar
com a informação, com os dados de uma maneira distorcida, para tentar fragilizar os adversários. De maneira geral, um lado das fake news para a campanha eleitoral e política tem esse papel. É um papel extremamente danoso, antiético, imoral, que procura justamente causar uma confusão na cabeça do eleitor, por conta de informações distorcidas, e fragilizar os adversários. Porque ao tentar ficar explicando o que é verdade e o que não é, você acaba perdendo fôlego para justamente levar o que se espera com relação à verdade. Então, por meio das tecnologias, da internet, dos dispositivos móveis, dos computadores, isso ficou ainda mais fácil, né? Antes, a questão de propagação de falsas verdades ou de mentiras mesmo se dava de maneira mais lenta. Era muito pelo boca a boca, um boato ia crescendo, o vizinho falava para o vizinho, e isso às vezes demorava um pouco mais. Agora, uma alegação falsa, a construção de um cenário que não é verdadeiro, e logo é propagado, logo é compartilhado, é muito mais difícil de conseguir reverter. Então, as pessoas precisam ficar atentas, porque certamente vai acontecer, porque é uma ferramenta de estratégia eleitoral muito questionável, na verdade, mas que ela existe. Então, onde está a situação? A situação está para os eleitores, buscar cruzar as informações, porque realmente eles podem ser inundados de informações falsas, de desinformação, na verdade, né? E de questões que vão muito mais atrapalhar do que contribuir à formação política da população, né? E qual que é a sua opinião, você como pesquisador do tema, o Congresso Nacional ainda não aprovou uma lei para coibir esse tipo de crime no país. Qual a sua opinião sobre isso? Com relação às redes, né, as mídias sociais, a internet de maneira geral, Rosa, é um controle, uma fiscalização extremamente complexa de ser feita. A verdade é essa, né? Se já é difícil no processo eleitoral controlar, por exemplo, cartazes de papel colocados de maneira indevida, uso de santinho de maneira indevida, um comportamento num palanque de maneira indevida, que tem o registro muito mais palpável, já é difícil para a Justiça Eleitoral controlar isso. Imagina por meio das mídias até que ponto a gente consegue voltar para saber quem foi o emissor daquela mensagem. Então, de fato, isso precisaria ser feito, é um processo que vem caminhando no sentido de buscar o responsável pela emissão de uma mensagem falsa ou danosa ou de desinformação. Porque, na verdade, muitas vezes não é nem o candidato mesmo. A verdade é essa. Muitas vezes você tem um conjunto de apoiadores que acabam hoje, inclusive, né, fazendo essa disseminação, e quem deveria ser penalizado? Lógico, o candidato, porque é ele que está comandando tudo isso, mas também a pessoa civil que dá uma desinformação. E para isso teria que ser feito um sistema de rastreamento por número de IP, buscar a máquina, e muitas vezes isso é feito de maneira muito profissional, um profissional do mal, né, na verdade, que faz por meio de conexões tão complexas que para rastrear é difícil. Existe essa discussão no Congresso, é uma preocupação com relação à legislação eleitoral, mas que hoje a denúncia precisa partir de quem se sentiu prejudicado de alguma maneira, para poder entrar com uma representação junto à sua justiça eleitoral mais próxima, né, do município nesse caso, para que esse caso seja julgado. A justiça sozinha fazendo essa checagem não dá conta. Por isso que o alerta fica mais uma vez na figura do eleitor. O nosso papel enquanto eleitor, enquanto cidadão, de ser um observador também. Não deixar isso só para a mídia, só para os jornalistas, não deixar isso só para os juízes, mas nós, como eleitores, também estar atentos e fazer as denúncias. E como podemos fazer essas denúncias, por exemplo? Normalmente é junto à justiça eleitoral mais próxima a você, né? Então, onde a pessoa tira o título eleitoral, onde ela faz uma mudança de endereço, esses dados todos, que aqui em Piracicaba fica lá no centro, né? É fácil de chegar até a junta eleitoral, é ali que deve ser feita uma representação. Não é complicado, mas as pessoas, enfim, têm milhões de outras coisas para fazer, né? Às vezes acabam não tendo mais esse pode ser feito por meio de fato de uma reclamação, de um questionamento. Ou um caminho mais simples, que talvez seja mais imediato, é pela própria manifestação da pessoa nas suas redes também.
ela viu algo errado, a gente pode, nós temos vozes, todos nós somos uma mídia enquanto perfil de usuário, né? Então a gente pode contribuir levando informação de qualidade para as outras pessoas e não replicando informações sem validade, né? Essa que é a questão. Nós, como eleitores, temos muita responsabilidade. A gente costuma falar dos políticos, costuma falar dos nossos representantes, advogados, questionam justamente os jornalistas, a imprensa, a mídia, mas as pessoas, por conta própria, têm que tomar essa frente também e fazer com que a gente, enquanto grupo, né, enquanto sociedade, cresça, evolua no sentido do que é o papel democrático, né, que todos nós devemos abraçar. Porque falar, não, eu não vou nem votar, porque eu não estou nem aí, alguém escolha por mim, eu não acredito em nenhum desses candidatos que estão aí, então eu não vou nem votar. Esse é o pior erro do cidadão, na verdade. Ele se isentar da participação política que a gente demorou tanto para conquistar, né? Então, por mais que se fale, não tem nenhum candidato que me representa. Então, ajude a construir candidatos que nos representem, né? A gente precisa estar próximo aos partidos no sentido de oferecer candidaturas que nos representem, porque senão a gente nunca vai mudar. Certo. E nós estamos vivendo essa crise mundial de saúde com a pandemia. Então, e aí vamos às eleições, vamos às urnas. Você acredita que, por exemplo, no caso de muitos candidatos à reeleição, né, que a forma como, no caso, os prefeitos, né, de uma maneira geral, trataram a questão da saúde, vai ser decisiva para o voto da população? Pois é, né, Rosa, Reinaldo, quem mais aqui nos ouve nesse momento, nos assiste, eu acho que aí tem uma questão que é uma briga política por trás de um quadro muito sério da saúde, né? Porque aí a gente enxerga interesses de todos os lados. Uma pandemia que está colocada, que está matando um monte de gente, e a gente vê interesses de todos os lados. Aqueles que tomaram uma postura, que de repente a cidade teve menos casos, né, teve menos morte, pode se aproveitar disso, falar, olha aqui minha cidade, eu tomei uma iniciativa que necessariamente não foi que o governo federal orientou, mas eu, enquanto prefeito, tomei uma iniciativa e está aqui, os resultados positivos da cidade, portanto, eu conto com seu voto para me reeleger. Então, usam o argumento para a reeleição. Da mesma forma, o contrário, os opositores vão falar, olha aí o seu prefeito, o que ele fez para que não tivesse tantos mortos? O que ele fez, o que ele não fez? Então, vote em mim, que se estivesse no lugar dele, daria uma solução melhor. Existe uma teoria para isso dentro da área da política, da comunicação política, que chama teoria dos mundos. Inclusive, eu usei na tese, a gente usa com muita frequência, que é o argumento padrão da disputa eleitoral, que é importante as pessoas conhecerem, inclusive, que se chama justamente teoria dos mundos, que é sempre a partir disso. O discurso eleitoral de um candidato de oposição é sempre no sentido de que ou as coisas estão ruins e vão continuar ruins se deixar como está, ou elas vão melhorar se você votar em mim. Então, é a teoria dos mundos que diz isso. Como as coisas estão hoje e como elas vão ficar se tal ação for feita. Então, o candidato que busca a reeleição, ele sempre vai falar, ó, tá bom, porque ele não vai poder criticar o próprio governo, mas pode ficar ainda melhor, né? O candidato de oposição vai falar, ó, tá ruim e vai ficar melhor se você votar em mim. Esse é o discurso padrão que está sempre nas entrelinhas de qualquer argumento político eleitoral. As pessoas precisam estar atentas com relação a isso para ver se não está sendo aproveitado da situação da saúde para a busca de um voto que realmente, às vezes, não estava nem na mão do prefeito até certo ponto, né? Até certo ponto, de repente, a situação poderia ter sido conduzida pela prefeitura, pela Secretaria de Saúde Municipal, de alguma forma, mas precisa ampliar um pouco esse olhar se não está sendo feito um recorte muito distorcido, né, de quem é o culpado pelas mortes, assim colocado. Já para caminharmos ao final do nosso programa, uma Vitor. reflexão grande no discurso de todos. Exatamente. Precisa ser feita essa... Pode ir, Reinaldo. Não, fica à vontade para completar. Uma das perguntas também que eu li bastante nas redes sociais, até gostaria de estender essa pergunta a você, professor. Se formos entender de que as campanhas virtuais serão fortes nesta eleição, em contrapartida, os financiamentos para as campanhas diminuirão?
na verdade, já estão diminuídos, na verdade, já estão encolhidos. Os recursos que estão chegando para os partidos e, consequentemente, para os candidatos, foi muito reduzido. Na verdade, essa redução vem de eleições passadas para agora, né? Inclusive, muito mais controle, o que é positivo na prestação de contas, uma preocupação com Caixa 2 extremamente crescente, o que é importante, cada vez seja mais rigoroso isso, né? A destinação de fundos partidários. Então, é verdade, quando a gente ouve falar que tem menos recurso para as eleições de 2020, é verdade, tá? Inclusive porque as doações também devem ser reduzidas por conta do que as empresas, do que as pessoas passaram de perdas de recurso nesse período de pandemia. Então, de fato, teremos menos recurso, portanto, as candidaturas vão ter que fazer uso de ainda mais criatividade, mesmo através das mídias sociais, que falar que usar internet é barato não é verdade também. Na verdade, é caro usar de maneira profissional a internet, né? Na produção de vídeos, na contratação de uma equipe para disseminar as informações. Então, o que existe é muita distorção também, falar, tal campanha não gastou nada porque só usou a internet. Não é verdade. Talvez tenha usado muito, tenha desviado muito, inclusive, e não é barato por ter sido usado a internet, não. Então, esse é um outro ponto que é importante a gente ficar atento. Uma campanha muito de internet, que vem toda assim, como sendo boazinha, olha como nós somos econômicos, às vezes tem coisa embaixo do tapete. Rosa, por favor. Certo. Não, eu concordo com ele. Toda a mídia, né, toda a forma de se trabalhar a comunicação de forma profissional tem o seu custo e ele realmente não é barato, ele não é barato. E as pessoas têm que levar isso em consideração. É diferente de um contato social que você tenha com amigos, que aí o custo é zero, mas profissionalmente não. Isso mesmo. As pessoas precisam ficar mais de olho, na verdade. É um trabalho de educação mesmo, né? Exatamente. Por isso que o papel de vocês aqui com a agenda, com o programa, é muito bom para levar um pouco mais de esclarecimento aí para as pessoas. Vitor, Rosa, chegamos ao final do nosso programa. Então, Vitor, suas considerações finais, por gentileza. Vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez o convite, estar aqui com vocês, Reinaldo, Rosa e Rosa, falando com o pessoal que nos assiste, nos ouve. Eu espero que ajude a fazer pelo menos um pouquinho as pessoas pensarem. É uma bela iniciativa com todos os programas, né, que vocês têm feito e tal. Parabéns por isso. E o recado que eu gostaria de deixar final aí para as pessoas é justamente o que a gente já falou. Cumpra o seu papel, que é um papel, na verdade é uma obrigação, é um dever e um direito, na verdade, exercer a nossa posição enquanto eleitor, né? Faça uso, de fato, disso. É um direito e um dever. Estar atento às coisas que estão rolando ao nosso redor e tentar proporcionar alguma mudança é um trabalho pequenininho, de formiguinha, mas que devagarzinho a gente vai construindo algo melhor, uma sociedade melhor. A gente não pode desistir disso jamais. Muito obrigado, viu? Está dado o recado. Obrigado, Rosa. Eu que agradeço, é muito importante a gente trazer esse momento de reflexão sobre as mídias sociais nas eleições e o eleitor, o papel do eleitor para realmente saber escolher o candidato que vai representá-lo no futuro, porque esse é o futuro de todo o município, né? É fundamental essa preocupação, né, constante sobre como votar com sabedoria, né? Então, muito obrigada, Vitor e Reinaldo, é muito bom a gente estar aqui discutindo esse assunto. Que agradeço. E a você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau, tchau.